Damos as boas-vindas a todos! A sessão de hoje vai começar com um vídeo musical, que vai nos lembrar as bênçãos que temos por servir a Jeová, e vai nos animar a compartilhar a verdade com outros. Assistam ao vídeo. When the eyes of blind ones see again, and the ears of deaf ones hear again, when the songs of children fill the air, and joy and peace are everywhere, when our loved ones will return to life, to an earth that's free from sin and strife, you will see how God these things supplies, if you keep your eyes on the prize. When the wolves and lambs will feed as one, when the bears and calves bask in the sun, then a mere young boy will lead them on, and they will heed his childish call. When our tears belong to yesterday, when our fears and pain have passed away, you will see how God these things supplies. If you keep your eyes on the prize. Paraíso perfeito, Deus prometeu que virá, e para sempre os justos vão na terra morar. A vida eterna, que bela promessa, paz e alegria nós vamos sentir. Vida feliz e tranquila, todos perfeitos vão ser. Bênçãos pra sempre teremos, isso sim é viver. A vida eterna, que bela promessa, Paz e alegria nós vamos sentir. Não haverá mais doenças, lágrimas, choro nem dor. Da morte não lembraremos,
do mal já passou. A vida eterna, que bela promessa, paz e alegria nós vamos sentir. Nabituin tirabi, nakataltalina ay ar-aramid mo't pampanunutek, ayat ko't trumay ray-ray. Ama ikariken ka, asikati pagserbiak, di ka anuman jak suminsina, makipagnaakken ka. Inted mo't namnama, anang baliw, intero abiyag ko. Anak mo't inted mo, para kanyak biyag ko't iteken ka. Biyag ko't iteken ka. Ayat nga agbanawag, init makapapang-ar, para na't kasla mga prus kanyak, kinatungong mariknak. Inted mo't namnaman, anang baliw, intero abiyag ko. Anak mo't inted mo, para kanyak biyag ko't iteken ka. Biyag ko't iteken ka. Inted mo't namnama, anang baliw, intero abiyag ko. Anak mo't inted mo, para kanyak biyag ko't iteken ka. Biyag ko't iteken ka.
Nessa sessão e na próxima, nós vamos ver os vídeos e os discursos que estão na página do sábado do seu programa. O texto escolhido para essas duas sessões é 2 Pedro 3,14. Sejam encontrados sem mancha e sem defeito e em paz. Essas sessões vão mostrar o que você pode fazer para estar em paz com todos. Para começar, vamos cantar o cântico número 58, Procuramos os Amigos da Paz. Cântico 58. O povo de Jeová se sente muito honrado de pregar sobre o Deus de paz e divulgar o seu reino. Como nós podemos dar um bom testemunho e ajudar as pessoas a conhecer a Jeová? A próxima série de discursos vai responder essas perguntas. O irmão Kennedy Flodin, ajudante da comissão de ensino, vai fazer o primeiro discurso dessa série. Esteja pronto para falar das boas novas de paz, mantenha seu entusiasmo. Essa série é sobre pregar as boas novas de paz. É um grande privilégio ajudar pessoas humildes a ter paz com Jeová. Em Efésios 6,15, fala da armadura completa dos cristãos e menciona nossos pés. Naquela época, Paulo sabia que os soldados romanos marchavam centenas de quilômetros pelas estradas romanas e atravessavam todo o império. Foi com isso em mente que ele escreveu Efésios 6,15. Tendo os pés calçados com a prontidão para declarar as boas novas de paz. Ou seja, prontos
para pregar as boas novas de paz sempre que for possível. E nessa série vamos ver 5 coisas que vão nos ajudar a estar sempre prontos para pregar e ensinar. Para começar, vamos ver a importância de manter o entusiasmo. Várias vezes, o zelo é comparado com o fogo. Nós até usamos a expressão, ele tem zelo ardente pelo que acredita. Mas o que seria esse zelo? Abra a Bíblia em Romanos 1, 14 e 15. É verdade que aqui não aparece a palavra zelo, mas dá para ver bem que está falando disso. Estou pronto, ansioso, vamos lá. Você já falou algo assim? Romanos 1, 14 e 15. Sou devedor tanto a gregos como a estrangeiros, tanto aos instruídos como aos sem instrução. Assim, estou ansioso, estou pronto, com zelo ardente, para declarar as boas novas. Publicadores zelosos estão ansiosos para pregar as boas novas. Eles querem ajudar outros a ter paz com Jeová. Mas tem algo que pode apagar essa chama. Algo que poderia diminuir ou até acabar com nosso entusiasmo e prontidão de encontrar pessoas que desejam a paz. Sim, pode ser difícil continuar entusiasmado e com zelo quando lidamos com problemas, como território difícil, críticas, oposição no trabalho, sem falar das pressões do dia a dia. Essas coisas também podem ser comparadas com fogo, mas um fogo destrutivo, como os incêndios que acontecem nos Estados Unidos todo ano. Esses problemas podem acabar com nosso zelo e entusiasmo. O que podemos fazer? Tem uma expressão em inglês que se originou com os bombeiros. A expressão é combater fogo com fogo. Quando há um incêndio descontrolado, uma técnica é iniciar um incêndio controlado para queimar qualquer material que sirva de combustível. Aí, quando o incêndio descontrolado chega nesse ponto, ele não vai encontrar combustível e o incêndio vai parar. Combata o fogo com fogo. Mantenha o seu zelo pela pregação aceso. Abra a Bíblia em 1 Timóteo 4,16. Se nosso zelo acabar, a chama se apagar, podemos perder oportunidades de ajudar outros a ganhar a vida, uma vida de paz com Deus. 1 Timóteo 4,16 diz: preste constante atenção a si mesmo e ao seu ensino, ou seja, à sua chama, preste atenção ao seu zelo e ao seu ensino. Persevere nessas coisas, pois fazendo isso você salvará tanto a si mesmo como aos que o escutam. Então, pregue as boas novas de paz com zelo. No vídeo a seguir, veja como um casal percebeu que o entusiasmo deles diminuiu. A chama deles estava fraquinha, mas eles encontraram uma forma de soprar as brasas e recuperar o zelo ardente. A gente não tinha reparado como o nosso serviço a Jeová tinha se tornado mecânico e caído na rotina. Nosso entusiasmo já não era mais o mesmo. E agora, a gente estava começando a se dar conta disso. É verdade que não é todo mundo que quer nos escutar, mas a gente não queria deixar de dar o nosso melhor no ministério. Nós fizemos algumas pesquisas
e logo encontramos boas ideias e estabelecemos alguns alvos. Um deles foi aproveitar o encorajamento dos nossos irmãos. Com o Yuri e a Amy, nós estamos sempre falando sobre como podemos tocar o coração das pessoas. Estamos tentando melhorar em coisas simples, como ser amigáveis, escutar, deixar a conversa fluir naturalmente, tentar compartilhar um texto que seja interessante para a pessoa e não desistir. O nosso entusiasmo pode atrair as pessoas sinceras para a verdade. No vídeo, que incêndios ou problemas estavam sugando o oxigênio do zelo do casal? Como falamos antes, pelo visto, o zelo do casal estava diminuindo porque o território deles não era muito receptivo. E no começo do vídeo o marido parecia cansado, provavelmente estressado por causa das pressões do dia a dia. O que fez eles perceberem que precisavam combater fogo com fogo? Lembram o que o marido disse na cozinha? É verdade que não é todo mundo que quer nos escutar, mas a gente não queria deixar de dar o nosso melhor no ministério. Eles não ficaram parados. Eles decidiram combater fogo com fogo. Eles reacenderam o zelo deles como um fogo para combater o desânimo por causa dos problemas. Quais foram algumas coisas que eles fizeram? Primeiro, oraram a Jeová. Será que o marido usou as palavras de Romanos 12:11 na oração? Talvez. Ele pode ter pedido para Jeová ajudar eles a ser fervorosos no espírito. Lembra o que ele falou? A gente não tinha reparado como o nosso serviço a Jeová tinha se tornado mecânico e caído na rotina. Combata qualquer desânimo por ser fervoroso no espírito. Se certifiquem de que, se as pessoas não ouvirem, não seja por falta de zelo. O que mais eles fizeram para recuperar o zelo? Eles pesquisaram, foram atrás de matérias para recuperar o entusiasmo. E estudar a Bíblia regularmente nos ajuda a lembrar o motivo de perseverarmos na pregação. Estude como Jesus encarava a pregação. Como os apóstolos pregaram com coragem apesar de muita oposição. Também sobre a disposição de Paulo, Áquila, Priscila, Estevão e outros personagens da Bíblia. Isso vai nos ajudar a ser zelosos como eles. Também, seja flexível. Como assim? Em vez de ligar para vários números que não atendem, que na pregação de casa em casa seria como se não tivesse ninguém em casa. Tente pregar em outra hora, em que seja mais fácil achar as pessoas. Aproveite as diferentes modalidades de testemunho. E é engraçado que a pandemia forçou alguns de nós que estávamos engessados na pregação de casa em casa a nos adaptar, a fazer ligações e escrever cartas. Agora participamos de várias modalidades. Isso nos ajuda a continuar focados e com entusiasmo. Você lembra qual foi a meta que o casal do vídeo estabeleceu? Eles decidiram que de vez em quando iriam combinar com alguém para trabalhar juntos no campo. E eles decidiram falar de coisas encorajadoras entre as conversas, quer no testemunho por telefone ou de casa em casa. Jeová valoriza tudo que fazemos na pregação, mesmo que as pessoas não nos escutem. Hebreus 6:10. Lembra o que diz? Com certeza. Esse texto não diz que Jeová se lembra de quantas revisitas nós fizemos. Também não diz que Jeová não esquece de quantos estudos nós dirigimos. Não, lá diz que Jeová não esquece da sua obra, do seu esforço, do amor que mostrou pelo nome dele. Nosso zelo na pregação mostra que nós amamos muito a Jeová e a Jesus. Se igual o casal no vídeo,
você perceber que o seu serviço a Jeová pode ter caído na rotina, então combata fogo com fogo. Mantenha o seu zelo aceso. Esteja pronto para pregar as boas novas de paz. O irmão Robert Sirenko, ajudante da comissão de redação, fará o próximo discurso dessa série. Esteja pronto para falar das boas novas de paz. Prepare-se bem. O que você pensaria e como se sentiria se eu viesse fazer esse discurso sem preparar nada? Imagine que eu não tivesse preparado o esboço, nem lembrasse do tema, nem soubesse que textos usar e não tivesse nenhuma ideia dos pontos principais. Eu falaria coisas sem sentido e daria uma péssima impressão. Eu sei que eu ficaria muito nervoso. E vocês achariam que eu não me importo com vocês, porque não tirei tempo, nem me esforcei para preparar o discurso para que vocês pudessem entender bem a matéria. O que queremos destacar com isso? Acontece a mesma coisa quando vamos pregar, mas não preparamos antes o que vamos dizer. Se você não viu as apresentações modelo da apostila, não pensou em como iniciar uma conversa e nem sabe que textos você vai usar, ficaria nervoso? E o que o morador pensaria? Seria uma conversa curta, constrangedora, e a pessoa não vai querer que você fale com ela de novo. Precisamos tirar tempo para nos preparar antes de ir pregar. Por quê? Porque temos a melhor mensagem, as boas novas de paz. E temos que dar o melhor para que as pessoas ouçam o que temos a dizer. Jesus ajudou seus discípulos a se preparar. Lucas capítulo 10 diz que antes de mandar os 70 discípulos para pregar, Jesus disse como eles podiam cumprimentar as pessoas, sobre o que eles tinham que falar, o reino de Deus, e ele também ensinou os discípulos a lidar com as diferentes reações das pessoas. E já que os discípulos estavam bem preparados para pregar, eles tiveram ótimas experiências. A preparação nos deixa confiantes, animados e vamos sentir mais alegria na pregação. No vídeo que vamos ver agora, veja os bons resultados de se preparar bem. Nós já tínhamos feito boas mudanças, mas ainda tínhamos mais coisas para melhorar. A gente não tinha nem preparado o que ia falar. Daí lá vamos nós de novo, pensar ali na hora em alguma coisa. Ah, tem a sugestão da apostila. Pronto, problema resolvido. Só que na hora de falar, eu esqueci o texto. Nós dois estávamos meio esquecidos aquele dia. A gente precisava se preparar melhor. Nós estávamos confiando demais na nossa própria experiência, em vez de confiarmos em Jeová. Então, primeiro, preparamos o nosso coração. Depois, fizemos algumas pesquisas. E encontramos novas maneiras de usar nossas ferramentas de ensino. Tirar um tempo para nos preparar para as primeiras conversas e para as revisitas fez toda a diferença. O marido disse: a gente precisava se preparar melhor. Você já se sentiu assim também?
Como casal do vídeo, primeiro podemos preparar nosso coração e nossa mente, e depois usar bem as ferramentas que temos. O nosso objetivo deve ser o mesmo que o de Paulo. Em 1 Coríntios 9, versículo 23, ele escreveu que queria fazer tudo pela causa das boas novas para compartilhá-las com outros. Agora vamos considerar algumas coisas que podemos fazer para nos preparar bem, começando com o que podemos dizer na primeira conversa, seja presencialmente ou por telefone. Cada número da apostila que usamos da reunião de meio de semana tem modelos de conversas que podem nos ajudar muito. É claro que você pode ajustar a apresentação ou até mudar totalmente. Talvez a apresentação de outro mês ou outro texto funcione melhor com as pessoas do seu território. As primeiras palavras da sua apresentação podem ser as mais importantes, então pense bem. Se a nossa introdução não despertar o interesse da pessoa, ela pode cortar a conversa bem no começo. Vai ser melhor para nós se prepararmos bem as frases iniciais que costumamos dizer depois que cumprimentamos a pessoa. Podemos dizer: muitas pessoas estão preocupadas com, ou gostaria de saber a sua opinião sobre, ou outra coisa. Depois escolha um assunto que interessa as pessoas e faça uma pergunta de ponto de vista bem escolhida que deixe a pessoa com vontade de conversar. E como podemos nos preparar para as revisitas? Tudo começa na primeira conversa. Devemos deixar uma pergunta para a pessoa pensar até voltarmos para responder. As apresentações da primeira conversa e da revisita na apostila seguem este modelo. Quando deixamos uma pergunta interessante no fim de cada conversa, é mais fácil deixar a pessoa interessada em continuar as conversas com a gente. Podemos ilustrar assim. Imagine um trem com uma locomotiva na frente e muitos vagões que são puxados por ela. O que faz com que os vagões se movimentem ao mesmo tempo na linha do trem? Tem uma parte chamada engate atrás de cada vagão do trem, e elas se encaixam no engate do vagão que fica logo atrás. Por estarem todos conectados, todos os vagões se movimentam ao mesmo tempo. Então, a pergunta que deixamos no fim da primeira conversa é o que vai conectar com o início da próxima conversa. Assim seguimos uma linha de raciocínio em todas as nossas conversas. Por exemplo, você pode perguntar na primeira conversa: por que há tanto sofrimento no mundo? No fim da conversa, deixe essa pergunta: será que Deus se importa com a gente? Mas não responda até a próxima conversa. Depois que você responder na primeira revisita, deixe essa outra pergunta: o que Deus vai fazer para acabar com o sofrimento? Daí responda na próxima conversa. Também é importante fazer cada revisita sabendo qual é o seu objetivo. Antes de fazer cada revisita, pense em por que você está fazendo isso. Se você deixou uma pergunta na última conversa, o objetivo deve incluir responder essa pergunta usando a Bíblia. É claro que o objetivo principal é iniciar um estudo bíblico, usando a brochura Seja Feliz para Sempre. Agora, como podemos nos preparar para um estudo bíblico? Mesmo que você conheça muito bem a matéria, é preciso se preparar para o estudo pensando no estudante. Ou seja, nos preparar levando em conta o que o estudante pensa e as necessidades dele. O que ele acha mais difícil de aceitar ou de entender. Também precisamos conhecer bem a lição que vamos considerar do livro Seja Feliz para Sempre. Leia a lição com atenção, veja como aplicar os textos que devem ser lidos, assista os vídeos indicados na lição e dê uma olhada na seção Quer pesquisar mais? Para ver se tem alguma coisa que poderia ajudar seu estudante. Assim, você estará preparado para dirigir o estudo. Já que é Jeová que faz a semente da verdade crescer no coração de alguém, devemos pedir que Ele abençoe a nossa preparação
para ajudarmos o estudante a conhecer bem a Jeová. Nós vamos conseguir ajudar melhor as pessoas se estivermos em dia com os artigos e novidades do site jw.org e do aplicativo JW Library. Aprenda a usar bem o site e o aplicativo. 2 seções muito úteis no site são Perguntas Bíblicas Respondidas, na aba Ensinos Bíblicos, e a seção Perguntas Frequentes, na aba Quem Somos. Elas também estão no aplicativo, em séries de artigos. Em 1 Coríntios 3,10, o apóstolo Paulo descreveu a si mesmo como construtor perito, porque ele estava envolvido num trabalho de construção figurativo, de construir discípulos. E nós fazemos o mesmo trabalho quando estamos pregando. Para construir bem, precisamos conhecer bem nossas ferramentas. Precisamos aprender a usar bem a nossa principal ferramenta, a Palavra de Deus, e aprender a usar do melhor modo possível as publicações do nosso kit de ensino. O construtor que se prepara antes do trabalho evita erros e decepções. Lembra o que o irmão disse no fim do vídeo? Tirar um tempo para nos preparar faz toda a diferença, e é isso que vai ajudar você a dar o seu melhor na pregação. É como o apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo 2, versículo 15. Vamos ler esse texto nas nossas Bíblias. 2 Timóteo 2, versículo 15. Faça o máximo para se apresentar a Deus aprovado, como um trabalhador que não tem nada de que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Assim, você terá grande alegria nesse trabalho de construção figurativo, porque estará pronto e bem preparado para pregar as boas novas de paz. O irmão Anthony Morris, membro do corpo governante, fará o próximo discurso dessa série. Esteja pronto para falar das boas novas de paz, tome a iniciativa. Esse discurso dessa série sobre falar das boas novas de paz vai destacar a importância de tomar a iniciativa. Vamos ver o porquê temos que tomar a iniciativa, como podemos fazer isso e, no fim, vamos falar um pouco sobre quem está nos guiando no trabalho de pregação. A primeira pergunta: por que tomar a iniciativa? Bom, pense nisso. Nós somos testemunhas de Jeová 24 horas por dia. Nunca tiramos folga. Não importa onde estejamos, o que estejamos fazendo, sempre somos testemunhas de Jeová. Não somos testemunhas de Jeová só quando estamos pregando com os irmãos na congregação. Nós somos testemunhas de Jeová o tempo todo. A gente nunca tira folga de ser testemunhas de Jeová. Só para vocês terem uma ideia de como o testemunho informal é importante, eu vou compartilhar com vocês informações sobre uma pesquisa que foi feita há alguns anos. Talvez vocês fiquem surpresos. Em um grupo com mais de 200 testemunhas de Jeová batizadas, mais de 80 irmãos foram contatados pela primeira vez por testemunho informal. Impressionante. O trabalho de casa em casa é muito importante, mas foi interrompido na pandemia. Foi aí que entrou o testemunho por cartas e por telefone. Mas o ponto é que há outros momentos em que nós podemos dar testemunho informal. Agora, vamos aprender com a ajuda do maior exemplo em dar testemunho informal, que foi Jesus Cristo. Na Bíblia, tem um relato bem conhecido no livro de João. Abra sua Bíblia em João, capítulo 4. Nós vamos ver como Jesus tomou a iniciativa e depois como imitá-lo. Aqui nos primeiros versículos de João, capítulo 4, nós vemos que eles estavam passando por Samaria. Então, o versículo 6 diz:
De fato, ali ficava o poço de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, estava sentado junto ao poço. Era por volta da 6ª. Essas palavras são bem interessantes. Jesus estava cansado. Era perfeito, mas humano. Ele tinha se cansado com a viagem e lá estava ele, por volta de meio-dia, sentado junto ao poço, e veja o que aconteceu. Versículo 7. Uma mulher de Samaria chegou para tirar água. Jesus lhe disse: "Dê-me um pouco de água." Simples assim. Dê-me um pouco de água. O que aprendemos com isso? Jesus estava cansado. E nós também cansamos, porque somos imperfeitos. Se Jesus ficou cansado, imagine a gente. Talvez você pense, eu acho que eu podia dar testemunho para essa pessoa, mas eu estou tão cansado, melhor não. Jesus não pensava assim. Se queremos imitar a Jesus, mesmo cansados, vamos ajudar outros. Você vai aproveitar a chance de iniciar uma conversa. Esse é o nosso alvo inicial. Agora vamos ver outra coisa que podemos aprender em João capítulo 4, versículo 9. Portanto, a samaritana lhe disse: "Como é que o Senhor, sendo judeu, pede água a mim, apesar de eu ser samaritana?" E tem algo interessante nos parênteses, porque os judeus não têm tratos com os samaritanos, e vice-versa. Os judeus tinham preconceito contra os samaritanos e também contra as mulheres. E, naquela época, muitas pessoas tratavam mal as mulheres. Então, ela é samaritana, mulher, e Jesus pede água para ela. Ele iniciou uma conversa com a mulher. Até aqui, aprendemos essas lições. Jesus não tinha nenhum preconceito contra aquela mulher. É claro que ele sabia que ela era mulher e samaritana, porque ele estava passando por Samaria naquele momento. Mas Jesus não deixou de falar com ela por causa disso. Então fica para nós a lição de não julgar as pessoas pela aparência, nem por causa da cultura ou da cor da pele delas. Muitas pessoas julgam os outros. Mas somos testemunhas de Jeová, não fazemos isso. Deixamos que Jeová e Jesus julguem as pessoas. Não tire a conclusão que a pessoa não quer te ouvir. Está errado. Jesus não fez isso. E ele deixou o modelo perfeito para nós. Vá em frente. Se você sentir um pouco de medo, ore a Jeová e peça ao Espírito Santo para te ajudar e te dar coragem para pregar sobre o nome de Jeová e a vontade dele. Além disso, Jesus ensinou outra coisa interessante aqui. Você não precisa se apressar para ir logo pregando para a pessoa. Se preocupe apenas em iniciar a conversa. Nós já lemos o versículo 9. Agora vamos ver o restante da conversa de Jesus com a mulher nos próximos versículos. No versículo 24, ele fala que Deus é espírito e que você deve adorá-lo com espírito e verdade. Agora, veja o que aconteceu depois dessa boa conversa, que começou apenas com um pedido por água. Versículo 25, a mulher lhe disse: "Eu sei que vem o Messias, que é chamado Cristo. Quando ele vier, dirá abertamente todas as coisas a nós." Ela foi muito sincera. Vamos ver o 26. Jesus lhe disse: "Eu que estou falando com você, sou ele." Imagine a cena. Ela percebeu que estava falando com o próprio Messias. Mas pense um pouco nisso. Se Jesus, em vez de pedir água, tivesse começado falando: "Eu sou o Messias, dê-me um pouco de água." Talvez não desse certo, mas Jesus tinha o espírito e a sabedoria de Jeová e não foi logo de cara pregando.
Precisamos lembrar disso e imitar o exemplo dele. Para iniciar conversas, você só precisa ser sincero e falar algo que interesse a pessoa. Por exemplo, se você estiver esperando num consultório médico, tente falar de coração e se a pessoa estiver olhando para você, diga: eu estou muito ansioso pelo dia em que eu nunca mais vou ficar doente. Bom, eles podem olhar para você e pensar: esse deve ser louco. Ou talvez digam: isso seria muito bom, mas o que te leva a achar que isso realmente vai acontecer? Mas não importa o que ela diga, tome a iniciativa de iniciar uma conversa e deixe o resto nas mãos de Jeová. É ele que merece todo o crédito pelos bons resultados. Agora nós vamos assistir a um vídeo e preste atenção a como a irmã encontrou uma forma bem prática de dar testemunho informal. Eles pareciam legais. Eu sabia o que a Yoko estava pensando. Eu queria falar com eles, mas eu não queria incomodar. Daí, quando surgiu uma oportunidade, eu simplesmente travei. E aí, no fim, eu acabei dando testemunho meio correndo. Senti que foi uma coisa forçada. Foi bom saber que outros também já se sentiram assim. Eu não era a única. Quando a gente não se preocupa tanto e só procura por alguma coisa para puxar conversa, normalmente é fácil encontrar um momento que dá para falar algo sobre a Bíblia. Ela estava curiosa por ver a gente tão arrumado. E no fim, descobrimos que ela nunca tinha falado com uma testemunha de Jeová. Foi muito bom ver como ela tomou a iniciativa. No começo, ela não sabia o que dizer e congelou. É verdade, começar uma conversa pode ser assustador, mas isso é normal. Depois ela tentou correr atrás da mulher para entregar o folheto. Mas vá com calma. Imite o exemplo que Jesus deixou. Tente iniciar uma conversa e deixe o Espírito de Jeová guiar o resto. Se você fizer isso, pode ser que a conversa se transforme naturalmente num testemunho. Irmãos, tente imitar esse bom exemplo. Jeová vai abençoar seus esforços. Para concluir, eu queria compartilhar com vocês um ponto encorajador que vai nos ajudar a tomar a iniciativa de compartilhar as boas novas de paz com outros. Vocês já conhecem bem esse texto, mas é bom ler de novo. Apocalipse, capítulo 14, e aqui em Apocalipse é um texto conhecido, mas vamos ler o versículo 6. Diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, e ele tinha boas novas eternas para declarar aos que moram na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Esse texto é muito profundo. Ele fala de um anjo voando pelo meio do céu. A nota diz nas alturas. Ou seja, lá onde vemos os pássaros voando, assim os anjos estão bem perto de nós.
E isso é algo que devemos meditar. Quando eu estava servindo como viajante, eu trabalhava no campo com os irmãos, com as irmãs, e às vezes a gente encontrava pessoas opositoras no território e dava para ver que os irmãos estavam se sentindo desanimados por causa da reação dos moradores. Enquanto eu caminhava com eles, eu fazia algo que sempre deixava eles mais animados. Eu parava, olhava para cima e dizia: "Tá vendo ali?" Eles diziam: "Quem?" "Ali, acima das árvores." Aí eles pensavam: o viajante perdeu o juízo. Aí eu dizia: "Olha", e mostrava Apocalipse 14:6. Quando estamos pregando, seja de modo informal ou na pregação que fazemos de casa em casa, os anjos são os ceifeiros, sempre tem um anjo por perto. É impressionante pensar nisso. São os anjos que nos direcionam até as pessoas que têm a disposição correta. Nunca esqueça disso. Estar pronto para pregar as boas novas de paz envolve tomar a iniciativa de iniciar conversas. Assim, você terá ótimas oportunidades de pregar as boas novas de paz. O irmão Gary Bro, ajudante da comissão de serviço, vai fazer o próximo discurso dessa série. Esteja pronto para falar das boas novas de paz. Cultive o interesse. Para nos incentivar a ser rápidos em cultivar o interesse das pessoas a quem pregamos, Paulo compara nosso trabalho com o trabalho de cultivar uma semente. O que é mais importante para uma semente crescer? Um especialista disse: entre todas as coisas que ajudam a semente a germinar, a água é a primeira e mais importante. Outra referência diz: até que a semente germine, mantenha o solo úmido e nunca deixe ficar seco. Você sabe o que acontece com uma semente que não é regada? Nada. Ela não vai crescer. Regar regularmente é vital para que a semente germine, crie raízes e continue crescendo. Com esses fatos em mente, as palavras de Paulo em 1 Coríntios 3, versículo 6, mostram que precisamos fazer mais do que apenas plantar a semente da verdade. Vamos ler juntos. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus fazia crescer. É Jeová que merece todo o crédito pelo crescimento da semente, mas ele permite que a gente também participe disso. Você percebeu que papel importante Apolo teve? Ele regou. De forma regular, ele ajudou a manter úmido o solo do coração da pessoa, para que ele nunca secasse. Muitas pessoas que se interessam pela mensagem do reino estão procurando pela verdade sobre Deus. E para ensinar a verdade aos poucos, precisamos fazer várias visitas. Isso exige boa preparação e que estejamos bem organizados. Quando fazemos logo uma revisita, mostramos que nos importamos de verdade com a pessoa e que queremos que ela cresça espiritualmente e desenvolva uma amizade com Jeová. No vídeo a seguir, veja como a irmã cultiva o interesse da sua revisita. A Amy deixou uma ótima pergunta para a revisita. Revisita! Esqueci da Dona Keiko. Eu disse para ela que ia voltar hoje de manhã, mas eu não marquei a hora. Vou passar lá agora voltando para casa.
De novo, não consegui falar com ela. Se eu não tentasse algo diferente, isso ia continuar acontecendo. Primeiro, eu queria que ela soubesse que eu não tinha esquecido dela. Dona Keiko, espero que a senhora esteja bem. Eu prometo vir mais cedo na semana que vem. Aproveitando, as flores da sua casa são lindas. Daí, eu programei bem minhas atividades de campo. Cumprir com a nossa palavra é muito importante. E eu percebi que para conseguir isso, eu tinha que me planejar. Quando fizer sua programação de campo, imite o bom exemplo da irmã do vídeo e separe um tempo para fazer suas revisitas. Fazer isso é uma parte muito importante do nosso ministério. Visitar regularmente as pessoas interessadas é muito importante para conseguirmos um estudo bíblico. É comum elogiarmos os moradores pelas belas flores e plantas que eles têm no jardim deles, exatamente como a irmã fez no vídeo. Mas por que o jardim é bonito? Talvez o morador regue as plantas em dias específicos, ou talvez ele até use um equipamento que ele programa para regar automaticamente nas horas certas. Se você também quiser ter flores bonitas, você precisa regá-las regularmente. E como podemos aplicar isso na nossa pregação? Antes de encerrar a conversa com alguém interessado, tente combinar o dia que você vai voltar para regar as sementes da verdade. Você pode dizer, que dia e hora eu posso voltar para a gente continuar essa conversa ou para responder essa pergunta? Se fizer isso, você vai mostrar respeito pela pessoa e vai permitir que ela escolha quando será a visita. É muito importante que a gente regue o interesse da pessoa quando for mais conveniente para ela. Daí crie um lembrete para regar e coloque-o no lugar em que você não vai esquecer. A irmã do vídeo colocou o lembrete no calendário do celular dela, porque era mais prático. Se você prometeu que ia voltar, cumpra a promessa. Lembra das palavras de Jesus lá em Mateus 5:37? Que a sua palavra sim signifique sim. Se a pessoa tiver mesmo interesse, ela vai se esforçar muito para manter o combinado. Imagine a decepção dela se a gente não aparece. Cultivar o interesse é muito importante, por isso, prepare-se bem. Hoje as pessoas são muito ocupadas. Isso pode dificultar que encontremos as pessoas em casa, mesmo que tenhamos combinado. Então, é uma boa ideia pedir para a pessoa nos passar o contato dela, como o número do celular. Para facilitar, alguns publicadores simplesmente perguntam, posso te mandar mensagem? Mandar mensagens pode ajudar você a continuar cultivando o interesse da pessoa. Mas se você não conseguir o contato da pessoa e ela não estiver em casa na hora que vocês combinaram, você pode deixar um bilhete, como a irmã fez no vídeo. Isso vai mostrar para o morador que você não esqueceu dele. Fazer discípulos envolve paciência e persistência. Sobre isso, veja o que diz em Eclesiastes capítulo 11, versículo 6.
Eclesiastes 11:6 diz: Semeie de manhã a sua semente e não descanse as suas mãos até o anoitecer, pois você não sabe qual dará bons resultados, esta ou aquela, ou se ambas serão boas. Quando plantamos sementes literais, não sabemos onde e quando elas vão germinar. Muitas coisas estão fora do nosso controle. Acontece algo parecido quando pregamos. Temos que ser pacientes e positivos, pois não sabemos quem vai aceitar. Por último, e muito importante, mesmo que a sua revisita seja curta, leia um texto da Bíblia. Falar de assuntos espirituais é o que diferencia nossa visita de muitas que a pessoa talvez receba. Talvez eles recebam visitas de vizinhos, amigos e parentes. Mas para crescerem espiritualmente, eles precisam da água da verdade da Palavra de Deus. E até mesmo um texto bem curto pode ser água suficiente para manter o solo do coração deles úmido. Cultivar o interesse das pessoas é uma designação muito importante que Jeová deu a cada um de nós. Pensando nisso, vamos voltar para a ilustração de Paulo e vamos ver o que Jeová pensa de nós. Está lá em 1 Coríntios 3, versículo 9. Diz assim: Pois somos colaboradores de Deus. Vocês são lavoura de Deus, edifício de Deus. É uma honra ser colaboradores de Deus. Assim mostramos que amamos a Deus e ao nosso próximo. Nos dá muita alegria pregar as boas novas de paz por cultivar o interesse das pessoas. Podemos ter certeza que aqueles que aceitarem a verdade vão se sentir gratos para sempre, toda vez que lembrarem do nosso esforço de cultivar o interesse deles. O irmão William Malenfant, ajudante da comissão de ensino, vai fazer o último discurso desta série. Esteja pronto para falar das boas novas de paz. Ajude os estudantes a se tornar cristãos maduros. As verdades básicas da Bíblia são incríveis. Geralmente, são esses ensinos básicos da Palavra de Deus que atraem as pessoas para a verdade. Mas aprender as verdades básicas da Bíblia é apenas o começo para quem quer conhecer a Jeová. Em Hebreus, capítulo 6, versículo 1, o apóstolo Paulo incentivou todos os que estudam a Palavra de Deus a ir além dos ensinos básicos. É isso que diz em Hebreus 6:1. Portanto, agora que deixamos para trás a doutrina básica a respeito do Cristo, avancemos à madureza. É isso que queremos para nossos estudantes. Queremos ajudar eles a sair do básico e a se tornarem cristãos maduros. E isso acontece aos poucos, à medida que o estudante aumenta seu conhecimento e o amor que ele sente pelo que está aprendendo. Os estudantes precisam aprender a amar a Deus e os padrões dele. Eles têm que entender que tudo que Jeová faz e pede de nós é porque ele nos ama muito. Quando os estudantes veem que obedecer a Jeová e fazer as coisas do jeito dele dá bons resultados, o amor deles por Jeová aumenta. Agora vamos assistir a um vídeo. Veja como uma irmã ajuda a estudante dela a dar os passos para se tornar uma cristã madura. O estudo da Dona Keiko estava indo muito bem. A gente já estava na lição 10. Eu queria muito que ela fosse assistir uma reunião.
Nós conversamos sobre Hebreus 10, 24 e 25 e assistimos o vídeo. Ué, será que eu fiz alguma coisa errada? Talvez. Eu estava tão concentrado em cobrir a matéria do livro que não prestei atenção no progresso da Dona Keiko e no que ela precisava. O marido dela tinha dito que se ela fosse para a reunião, isso iria envergonhar a família deles, e ele queria que ela parasse o estudo. Ela não queria parar de estudar, mas eles sempre discutiam quando ela ia falar com ele. A gente mostrou como ela poderia pesquisar sobre esse assunto e também conversamos mais sobre isso durante os estudos. E todas nós oramos, pedindo para que Jeová ajudasse ela. Nós fizemos o nosso melhor para falar das boas novas de paz. E Jeová cuidou do resto. Como vimos, a estudante deu um passo importante para se tornar uma cristã madura quando começou a assistir às reuniões. Quando estiver considerando com seu estudante as lições de 7 a 11 do livro Seja Feliz para Sempre, se esforce para destacar as belas qualidades de Jeová que são consideradas nessas lições. Por exemplo, a lição 7 do livro Seja Feliz para Sempre mostra como Jeová é amoroso. Precisamos ajudar nossos estudantes a entender que Jeová ama muito a cada um de nós e que Ele quer que eles tenham vida eterna. Em 1 João 4:9, o apóstolo João destaca o amor de Jeová por ter mandado o seu Filho Jesus para a terra para morrer por nós. Assim ele pagou o preço pelo pecado que herdamos e pelo que cometemos. Sim, por amor, Jeová providenciou um meio para que a gente pudesse ter a aprovação dele. Essa é uma das formas de Jeová mostrar que nos ama. A lição 8 é sobre como podemos ser amigos de Jeová. É provável que a maioria das pessoas nunca tenha nem pensado nisso. Imagine! É um grande privilégio ser amigo de Deus. Ajude seus estudantes a entender que é a obediência e a lealdade a Jeová que abre o caminho para a amizade com Ele. Provérbios 3, 5 e 6 fala claramente o que Jeová quer que a gente faça. Provérbios 3, versículos 5 e 6 diz: Confie em Jeová de todo o seu coração. Não confie no seu próprio entendimento. Lembre-se dele em todos os seus caminhos, e ele endireitará suas veredas. Mostramos que somos leais quando fazemos o que Jeová pede de nós, e assim nos tornamos amigos dele. E Jeová cuida bem dos seus amigos, e ele é sempre leal a eles. A lição 9 fala do poder da oração. Ensine seu estudante como ele pode orar a Jeová. Além das orações, ler a Bíblia regularmente também é muito importante para o progresso espiritual. O Salmo 1, versículos 2 e 3, nos incentiva a ler a Bíblia. Vamos ler esse texto juntos. O Salmo 1, vamos ler os versículos 2 e 3.
Aqui fala sobre o homem de Deus que tem prazer na palavra de Deus. Mas seu prazer está na lei de Jeová. A lei de Jeová está na Bíblia. Aqui continua: e ele lê a sua lei em voz baixa dia e noite. Ele será como uma árvore plantada junto a correntes de água, uma árvore que dá fruto na sua estação e cuja folhagem não murcha. Tudo o que ele fizer será bem-sucedido. Tudo o que ele fizer como cristão, seguindo os padrões de Deus, será bem-sucedido. Ler a palavra de Deus e colocar em prática o que lemos resulta nas bênçãos de Jeová. Mas, se você tiver um estudante que tem dificuldade para aprender, talvez por não ter muito estudo, então incentive seu estudante a orar a Jeová e a persistir em pedir a ajuda de Deus para entender a palavra dele. Tiago, capítulo 1, versículo 5, nos garante que Jeová está pronto e quer ajudar os que persistem em pedir a ajuda dele. A lição 10 nos ensina o seguinte: assim que possível, convide seus estudantes para assistir às reuniões. As coisas que seu estudante vir e escutar nas reuniões podem tocar o coração dele. Além disso, vão ajudá-lo a progredir. Então, quando você mostrar no vídeo o que acontece em um salão do reino, essa é a hora perfeita para convidar seu estudante para as reuniões. Além disso, se esforce para convidar vários irmãos para acompanharem seu estudo. Assim, o seu estudante vai se acostumar com outros irmãos da congregação e vai ficar mais à vontade quando for na reunião. Lição 11. Nessa lição, somos incentivados a ensinar nosso estudante a fazer o estudo pessoal usando o nosso site jw.org e o JW Library. Ensine ele a usar esses ótimos recursos. Mas se você acha que não consegue ajudar seu estudante a fazer pesquisas no nosso site e aplicativo, não pense duas vezes e peça ajuda de alguém da congregação. Há muitos irmãos que terão prazer em ajudar. Nós recebemos muitas bênçãos quando ensinamos a verdade a alguém. O apóstolo João falou dessas bênçãos na 3ª de João, versículo 4. Não tenho alegria maior do que esta, ouvir que os meus filhos continuam andando na verdade. João está falando dos que ele ensinou a verdade. Podemos sentir a mesma alegria. O que nós aprendemos nessa série de discursos? Ela nos mostrou como manter nosso entusiasmo na pregação. Nós aprendemos como nos preparar bem para falar da verdade a outros. Vimos como tomar a iniciativa para dar testemunho informal, como cultivar o interesse e como ajudar os estudantes a se tornarem cristãos maduros. Se dermos nosso melhor na pregação, quer nos escutem, quer não, vamos sentir a paz que vem de saber que estamos agradando a Jeová. Hebreus 13, 15 e 16 nos diz como podemos agradar a Jeová, e esse é o desejo de todos nós. Hebreus 13, 15 e 16 diz: por meio dele, ou seja, de Jesus, ofereçamos sempre a Deus um sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos nossos lábios, que fazem declaração pública do seu nome. Além disso, não se esqueçam de fazer o bem e de partilhar com outros o que vocês têm, pois Deus se agrada desses sacrifícios. É esse sacrifício que você faz quando prega as boas novas de paz para as pessoas. E tenha certeza que Jeová está feliz com o seu serviço fiel, motivado por amor a Ele. Obrigado, irmãos.
por nos ajudar a estarmos prontos para falar das boas novas de paz em qualquer oportunidade. A organização de Jeová continua crescendo e há muito trabalho para fazer. Principalmente os jovens têm muitas oportunidades para fazer mais. Que bênçãos e alegrias você pode ter agora e no futuro por servir no tempo integral? Quais são alguns obstáculos que podem surgir no seu serviço? E como você pode superá-los? Jovens, prestem bastante atenção ao próximo discurso. O irmão Mark Sanderson, do Corpo Governante, vai falar sobre o tema: Jovens, encontrem paz por servir no tempo integral. Um irmão de 18 anos tinha que decidir o que ele ia fazer quando acabasse a escola. Ele tinha sido criado na verdade, e o desejo dele era ser um pioneiro. Mas ele também tinha ganhado uma bolsa de estudos, e na verdade já tinha até sido aceito numa universidade. Ele tinha muitas perguntas. O que ele faria para se sustentar? E ele sofria muita pressão de professores e outros para ir para a universidade. Que decisão ele ia tomar? Muitos de vocês, jovens, que estão assistindo a esse discurso, estão tendo que tomar essa decisão, ou vão ter que fazer isso em breve. Que decisão você vai tomar? Bem, pense no seguinte: Jeová não quer que você tenha apenas uma vida comum, nem apenas uma vida boa, mas que você tenha a melhor vida que existe, tanto agora que você é jovem, mas também por toda a sua vida. É por isso que a Bíblia, em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9, diz: Alegre-se, jovem, enquanto você ainda é jovem, e que o seu coração seja feliz nos dias da sua juventude. Bem, muitos jovens encontram verdadeira paz e alegria por escolher entrar no tempo integral. Mas do que estamos falando quando dizemos tempo integral? Bem, o tempo integral não é só uma coisa. Na verdade, inclui muitas coisas. Pode ser servir como pioneiro, talvez na sua própria congregação, ou em outro lugar, outro território, cidade, estado, ou até em outro país. Também pode ser ajudar em projetos de construção, como o de um salão do reino ou de um salão de assembleias, ou construir um escritório remoto de tradução, ou até mesmo trabalhar na construção de Betéis. E também pode ser enviar uma petição para o serviço de Betel e se tornar um betelita. Ou seja, existem muitas oportunidades incríveis que estão disponíveis para você, jovem, servir no tempo integral. Mas agora uma pergunta: que desafios poderiam impedir você de entrar ou de continuar no serviço de tempo integral? E mais importante ainda, como você pode vencer esses desafios? Bem, vamos falar de 3 desses desafios. Vamos ver o primeiro: preocupações financeiras. Como que eu vou me sustentar? Vamos ver algo que Jesus disse em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mateus 6,33, Jesus disse: Persistam então em buscar primeiro o reino e a justiça de Deus, e todas essas outras coisas lhe serão acrescentadas. Tá bom, mas aqui diz todas essas outras coisas. Que outras coisas? Ao que Jesus estava se referindo? Bom, para descobrirmos, vamos ler o versículo 25. Vamos ver sobre o que Jesus estava falando antes de dizer as palavras que acabamos de ler. Versículo 25. Por essa razão, eu lhes digo, parem de se preocupar tanto com a sua vida, quanto ao que comer ou quanto ao que beber, e com o seu corpo, quanto ao que vestir. Não significa a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Então, já descobrimos sobre o que Jesus estava falando. Era sobre
as nossas necessidades, alimento, roupa e abrigo. Mas veja agora as ilustrações que Jesus fez, começando no versículo 26. Observem atentamente as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o Pai de vocês, que está nos céus, as alimenta. Será que vocês não valem mais do que elas? Quem de vocês, por estar ansioso, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida? Também, com respeito à roupa, por que estão ansiosos? Aprendam uma lição dos lírios do campo, de como eles crescem. Não trabalham, nem fiam. Mas eu lhes digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestia como um deles. Então, se Deus veste assim a vegetação do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vestirá Ele ainda mais a vocês, homens de pouca fé? Portanto, nunca fiquem ansiosos dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois todas essas são as coisas pelas quais as nações se empenham ansiosamente. O seu Pai Celestial sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. Bem, entendeu o que isso quer dizer? Jesus estava tentando mostrar que assim como Jeová cuida de todas as suas criações, Ele também vai cuidar de você. Nós só precisamos ter fé de que se colocarmos o serviço de Jeová em primeiro lugar, Ele vai nos dar o que precisamos. Mas será que Jeová vai fazer cair do céu, então, tudo o que precisamos? Claro que não. Jeová espera que nós usemos as habilidades que Ele nos deu para conseguirmos o nosso sustento. Então, é muito bom que você, jovem, se planeje para aprender agora algo que vai ajudar você a se sustentar. E em alguns países, pode ser que enquanto você está crescendo, você possa aprender uma profissão com seu pai ou com sua mãe, ou talvez com outro parente. Já em outros países, talvez você possa fazer um curso enquanto ainda está na escola para ajudar você a desenvolver uma habilidade ou aprender uma profissão. Mas o ponto é, precisamos nos planejar. Então, pergunte-se, que habilidades eu tenho que eu poderia usar para me sustentar? Uma irmã chamada Kelly estava bem determinada a se tornar pioneira. Então, o que ela fez? Bem, veja o que ela disse. Eu tinha que escolher algo que me permitisse me sustentar no ministério. Daí, ela fez um curso enquanto estava na escola, e isso a ajudou a alcançar o seu alvo. Veja o que mais ela disse. O serviço de tempo integral era o meu objetivo na vida. Qualquer outra coisa era secundária. E o que a Kelly pensa agora sobre a decisão que ela tomou? Ela disse, eu sinto que essa foi a melhor decisão que eu podia ter tomado. Queridos jovens, vocês podem vencer esse primeiro desafio por se planejar e desenvolver as habilidades que vocês poderão usar para se sustentar. Vamos ao segundo desafio. Pressão de outros. A minha família quer que eu use a minha vida para ganhar dinheiro. Se esse for o seu caso, explique os seus alvos espirituais de maneira calma e com respeito. Colossenses 4, versículo 6 diz que as suas palavras sejam sempre agradáveis, temperadas com sal. Nós sabemos que quando comemos algo sem sal, o gosto não é muito bom, é? Mas quando colocamos sal, daí fica muito bom. Então, quando você for falar com a sua família, coloque um pouco de sal nas suas palavras para conseguir ajudá-los a entender como a decisão que você quer tomar é sábia. E pode ser que os seus parentes não concordem com você, mas vamos ver algo que Jesus disse aqui em Lucas, capítulo 7, versículo 35. Veja o que Jesus disse. No entanto, a sabedoria se prova justa, ou, como diz a nota, é vindicada por todos os seus filhos. Então, qual é o ponto? Bem, quando você toma uma decisão, as pessoas não sabem se foi a decisão certa ou não, mas quando a decisão dá certo, quando te torna bem-sucedido, quando as pessoas veem a felicidade
e a satisfação que você tem, a alegria que você sente, daí o que acontece? Pode ser que os seus parentes vejam que a sua decisão foi acertada. Ela foi provada justa, por causa dos resultados dela. E o terceiro desafio, dificuldades inesperadas. Eu achava que ia ser mais fácil. Bem, as dificuldades podem ser de vários tipos. Pode ser ter que se acostumar a morar com outra pessoa, lidar com diferenças de personalidade ou sentir saudades de casa. Mas o ponto é, não desista. Veja o que Tiago disse aqui em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 4. E se você olhar no versículo 2, vai ver que Tiago estava falando de provações e sobre como as provações podem ter um efeito positivo em nós. E veja o que ele disse no versículo 4. Mas deixem que a perseverança complete a sua obra, para que vocês sejam completos e sãos em todos os sentidos, sem lhes faltar nada. O que Tiago quer dizer? Qual é o ponto? Bem, você já ouviu a expressão sem dor não há recompensa? Por exemplo, se você quer ficar em boa forma, ou se você quer ser muito bom em algum esporte, com certeza você vai ficar com alguns músculos doendo. E talvez você também fique com o orgulho ferido, porque de início você não vai ser muito bom naquilo. Mas o que você faz? Se você quer ficar bom e alcançar seu objetivo, você não desiste e continua tentando. E podemos dizer o mesmo sobre alcançar alvos espirituais. Lembre-se que Tiago disse que as provações normalmente revelam nossas fraquezas. Por exemplo, um aspecto da nossa personalidade que precisamos melhorar, ou talvez seja algo na nossa amizade com Jeová. Talvez precisamos de mais fé, ou talvez de mais confiança. Quando perseveramos, mesmo durante provações, e nos recusamos a desistir, ficamos mais fortes. Nossa espiritualidade fica mais forte. Nossa amizade com Jeová, nosso amor por Ele, nossa fé e nossa confiança nele continuam crescendo. Como Tiago disse no versículo 4, nos tornamos completos e sãos em todos os sentidos, sem nos faltar nada. Então, quando as provações vierem, e elas vão vir, não vá logo desistindo. Persevere, continue, não desista. Peça ajuda de irmãos e irmãs que conseguiram vencer desafios parecidos, e aí você também vai conseguir. No vídeo a seguir, veja como alguns irmãos do tempo integral conseguiram encontrar paz apesar desses desafios, preocupações financeiras, pressão de outros e dificuldades inesperadas. Eu orei para Jeová e disse que, se fosse da vontade dele, eu gostaria de ser pioneiro regular. Mas eu trabalhava bastante para sustentar minha família, porque o meu pai tinha morrido quando ele tinha 45 anos. Eu conversei com o ancião, que me disse para não ser muito exigente na escolha de emprego. Ele me lembrou do texto de Mateus 6,33 e me disse para não ficar ansioso demais. Como a nossa família tem uma boa comunicação, a gente conseguiu fazer um bom planejamento. Meus outros irmãos e irmãs entenderam que também precisavam ajudar a sustentar a família. Depois de 1 ano servindo como pioneiro, eu fui incentivado a fazer uma petição para Betel. E agora estou aqui servindo em Betel. Eu sinto que Jeová me ama, que cuida de mim e que dá valor a todo o meu esforço. Como meus primos se preocupavam muito comigo, eles queriam que eu me concentrasse em conseguir um bom emprego. Eu fiquei muito ansioso, porque se eu não fizesse o que eles queriam, eles iam ficar magoados e a gente ia acabar se afastando. Eu queria mostrar que confiava em Jeová, servindo como pioneiro, e ao mesmo tempo deixar Jeová me mostrar que eu podia ser feliz no serviço dele. Eu tentei deixar claro pelas minhas palavras e pelas minhas ações
que eu amava os meus primos e era grato por eles se preocuparem comigo. Eles perceberam que eu me tornei uma pessoa melhor. Agora eu me preocupo mais com os outros. Hoje eles entendem que eu e minha família aprendemos coisas boas e que temos uma vida mais feliz e significativa. Eu queria servir onde havia mais necessidade. Assim que eu cheguei, achei tão legal estar ali. Eu sabia que estava indo para um lugar bem pobre, mas quando vi com meus próprios olhos, aquilo mexeu muito comigo e senti muita saudade de casa. Mas o exemplo dos irmãos me ajudou muito. Eu via que eles conseguiam lidar com os problemas porque tinham a ajuda de Jeová. Isso me ajudou a ver que o que precisava mudar era a minha atitude e não as minhas circunstâncias. Provérbios 15:15 me tocou muito. Ali fala sobre ser alegre de coração e ter sempre um banquete, não importa quais sejam as circunstâncias. E eu li um artigo que explicava esse texto. Dali em diante, eu comecei a me perguntar como eu posso usar a minha situação e o que eu estou aprendendo para poder ajudar outros. Então eu comecei a servir no grupo de língua estrangeira. Tudo isso que eu vivi aumentou o meu amor pelas pessoas e com certeza mudou a minha vida. Alguns de seus parentes talvez incentivem você a se concentrar em ganhar dinheiro. E eles têm boas intenções. Eles acham que estão dando um bom conselho para você, porque eles te amam. Mas, queridos jovens, nós temos certeza de que as bênçãos do tempo integral superam em muito qualquer desafio que vocês talvez enfrentem. Pense nas experiências que acabamos de ver no vídeo. As escolhas que Harley fez permitiram ele ir para Betel e ajudaram ele a sentir que Jeová realmente o amava. Andrew precisou de coragem, mas suas escolhas o ajudaram a se preocupar mais com outros e fez com que seus parentes entendessem que ele tomou uma boa decisão. E a Carly não desistiu quando surgiram desafios. Em vez disso, ela aprendeu a amar ainda mais as pessoas e se tornou uma cristã mais forte e madura. Queridos jovens, por que nós temos tanta certeza de que o tempo integral vai dar para vocês uma vida maravilhosa? Porque foi essa decisão que muitos de nós tomamos quando éramos jovens. Lembra daquele irmão de 18 anos que tinha que decidir o que ia fazer na vida? Esse jovem era eu, há alguns anos atrás. Eu fico muito feliz de que, com a ajuda de Jeová, dos meus pais e de outros amigos maduros da congregação, eu tomei a decisão, assim como muitos irmãos e irmãs no mundo inteiro, de recusar aquela bolsa de estudos, desistir da universidade e entrar direto no serviço de tempo integral. Eu nunca me arrependi de ter tomado essa decisão e tenho certeza de que nunca vou me arrepender. Querido jovem, Jeová ama você. Ele quer que você tenha uma vida maravilhosa. Se possível, escolha o serviço de tempo integral. Você nunca vai se arrepender. Isso vai dar para você muita alegria e paz com o nosso maravilhoso Criador, Jeová. Obrigado, irmão Sanderson, por animar os jovens para que eles possam servir no tempo integral. Agora convidamos todos a cantar o cântico 135. O tema desse cântico é um pedido de Jeová. Seja sábio, meu filho.